Olá, hoje nós vamos para o capítulo 11 do segundo livro das Crônicas. A gente vai hoje conhecer as atividades políticas e religiosas de Roboão. Já aconteceu o cisma, ou seja, as 10 tribos se retiraram de toda toda essa unidade, as 10 tribos se retiraram, restou somente a tribo de Judá junto com Benjamim, ali formando o que nós vamos chamar a partir de agora de Reino do Sul ou Reino de Judá. As 10 tribos são as 10 tribos do norte, chamados a partir de agora de Reino de Israel. O norte é Reino de Israel, o sul é Reino de Judá. E, na verdade, o Reino de Judá, ele continua fiel à dinastia de Davi, sendo que o Reino de Israel teremos várias dinastias. Hoje nós vamos conhecer as atividades políticas e religiosas de Roboão, que é filho de Salomão. Atenção, lembra uma coisa aqui comigo, as crônicas, elas repetem os livros dos reis, mas de uma maneira muito sucinta mesmo, muito sucinta. Às vezes faz uso de outras fontes históricas, mas é de uma maneira muito sucinta mesmo. Vamos ler? É um capítulo muito curtinho. Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Leia comigo. Quero te pedir uma coisa. Sempre que você ler, dê um like. Like, por quê? Porque aí você marca o livro que você já leu, né? Já fica marcado, tá certo? Então dê um like aí. Também melhora, porque aí quanto mais like você der, mais esse vídeo será recomendado para as outras pessoas. Ok? Vamos lá? Capítulo 11 do segundo livro das Crônicas. De volta a Jerusalém, Roboão mobilizou as tribos de Judá e de Benjamim, em número de 180.000 guerreiros escolhidos para atacar a casa de Israel e reintegrá-las ao reino de Roboão. Mas a palavra do Senhor foi dirigida ao homem de Deus, Semeías, nesses termos: dirige-te a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todos os de Israel que habitam em Judá e Benjamim. Dize-lhes: eis o que diz o Senhor, de modo algum ireis fazer guerra a vossos irmãos. Voltai cada qual para sua casa, pois é por mim que esses acontecimentos se realizaram. Dóceis a palavra do Senhor, renunciaram a atacar Jeroboão e voltaram. Roboão ficou, portanto, em Jerusalém, construiu cidades fortes no território de Judá, construiu Belém, Etã, Tíqua, Betsur, Odolã, Gat, Maresa, Zif, Adurã, Laques, Azeca, Saraá, Aialon, Hebron e Hebron, todas as cidades fortificadas situadas em Judá e Benjamim. Fortificou esses lugares, nomeou para eles governadores e neles estabeleceu depósito de víveres, óleo e vinho. Fez em cada cidade um arsenal de escudos e de lanças, fazendo delas verdadeiras praças fortes. Judá e Benjamim ficavam-lhe, portanto, fiéis. Os sacerdotes e levitas que habitavam no território de Israel vieram de todas as partes aderir ao seu partido. Os levitas abandonaram suas terras e suas propriedades para irem habitar em Judá ou em Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os tinham destituído de sua função de sacerdotes do Senhor. Jeroboão, com efeito, nomeara sacerdotes para os lugares altos, para os cultos dos bodes e dos touros que tinha feito. Após os levitas, todos aqueles das tribos de Israel que procuravam de coração o Senhor, Deus de Israel, foram a Jerusalém para oferecer seus sacrifícios ao Senhor, o Deus de seus pais. Vieram assim reforçar o reino de Judá e reafirmar o poder de Roboão, filho de Salomão. Isso durou 3 anos, pois durante um triênio seguiram o roteiro traçado por Davi e Salomão. Roboão tomou por esposas Maalat, filha de Jarmute, filho de Davi, e Abiail, filha de Eliabe, filho de Jessé. Esta deu à luz os filhos Jeús, Somorias e Zum. Depois dela, tomou por esposa Maaca, filha de Absalão, que lhe deu Abias, Etai, Ziz e Solomite. Entre todas as suas
dentre todas as suas mulheres e concubinas, Roboão teve mais predileção por Maaca, filha de Absalão. Teve 18 mulheres e 60 concubinas, e gerou 28 filhos e 60 filhas. Deu o primeiro lugar a Abias, filho de Maaca, na qualidade de chefe de seus irmãos, pois ele o destinava ao reino. Teve muita habilidade para distribuir todos os seus filhos pelas praças fortes, pelas diversas regiões de Judá e de Benjamim. Assegurou-lhes uma pensão copiosa e deu-lhes muitas mulheres. É interessante. O que nós temos aqui, gente? Vamos lá. O que nós temos aqui é que o reino de Judá começa a se organizar. O reino do norte, com as 10 tribos, tem como rei Jeroboão. Há uma coisa que você precisa entender. Jeroboão, junto com as 10 tribos, se organizaram como um reino. Só que eles não tinham uma coisa muito importante. Eles não tinham Jerusalém. Não tinham Jerusalém. E eles não tinham uma outra coisa mais importante. Eles não tinham a dinastia de Davi. Jeroboão não era da descendência de Davi, de maneira alguma. Roboão era. Ora, como eles não tinham uma cidade sagrada, logo o reino do norte se organizou em redor de Samaria, da Samaria. O reino do norte, segundo a descrição das crônicas, ficou um pouco longe dos preceitos do Senhor. Por quê? Primeiro, destituiu os sacerdotes, que eram sacerdotes legítimos, e colocou sacerdotes lá, que não eram da linhagem de Arão. Sacerdotes que não eram da linhagem de Arão. Segundo, começou a permitir no Reino do Norte culto a divindades e restituiu os lugares altos, que Davi e Salomão tinham acabado. Os lugares altos eram lugares de culto, lugares de sacrifícios. Você lembra que Davi e Salomão tinham centralizado todo o culto e todo o holocausto e sacrifício em Jerusalém. Ora, o reino do norte, Israel, não tinha mais Jerusalém. Então eles espalham em vários lugares altos, onde se pratica o culto e onde se pode oferecer sacrifícios. No Reino do Sul, Roboão mantém-se fiel e firme com essas 2 tribos, Benjamim e Judá, a Jerusalém. O reino de Judá, o Reino do Sul, continua firme na descendência de Davi. Ok? Ok. O que o reino de Judá pensa? Vamos atacar o reino do norte, o reino de Israel, e recuperar as 10 tribos de novo para nós. E ele até começa a articular um plano de batalha para atacar o norte. Logo, Deus fala pela boca de um profeta chamado Semias, fala, não mexa com isso. Não mexa com isso. Porque o que aconteceu, ou seja, o cisma, foi obra minha, ou seja, obra de Deus, né? Então, Roboão sossega, fala, tudo bem, então não vou mexer com as 10 tribos, não vou mexer com esse negócio de querer conquistá-las de novo, e Roboão começa a olhar o reino de Judá, o reino do sul. Cria cidades, fortifica as cidades, organiza as cidades, distribui as cidades entre seus filhos e já prepara o próximo sucessor seu. E aí isso é interessante, porque a gente vê aqui, Roboão muito organizado com o reino de Judá, ok? Então nós estamos aqui olhando para o reino de Judá, o reino do sul, com essas 2 tribos que sobraram, Judá e Israel, Judá e Benjamim, tá bom? Vamos lá, tem alguns versículos que eu queria conversar com você. Versículo 3. Cadê? Dirige-te a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todos de Israel que habitam em Judá e Benjamim. Olha que interessante, Judá e Benjamim. Para o cronista, gente, as 2 tribos, Judá e Benjamim, formam o Israel verdadeiro.
o Israel que permaneceu fiel ao templo. Então, para o cronista, ele não vê com bons olhos essas 10 tribos que se formaram um reino de Israel lá. Para o cronista, o verdadeiro Israel é Judá e Benjamim, que ficou fiel ao templo ali, né? O templo era o centro religioso, político. Então, para o cronista, são essas 2 tribos que formam o verdadeiro Israel. Embora a gente tenha historicamente chamado o reino do norte de Israel e o reino do sul de Judá. Versículo 4. Dize-lhes: eis o que diz o Senhor, de modo algum ireis fazer guerra a vossos irmãos, voltai cada qual para a sua casa, pois é por mim que esses acontecimentos se realizaram. Dóceis a palavra do Senhor, renunciaram a atacar Jeroboão e voltaram. Aquilo que eu te falei. A visão teológica é de que foi Deus quem provocou o cisma, quem separou as 10 tribos e quem fez com que houvesse esse cisma nas 12 tribos. Por quê? A Bíblia, como eu disse no capítulo anterior, justifica isso porque Salomão se afastou, né, do caminho do Senhor. Por isso Deus vem e provoca o cisma. Essa é a visão teológica, tá bom? Versículo 18. Meu Deus, está do outro lado, tá doido. 18. Roboão tomou por esposa Maalate, filha de Jarmute, filho de Davi, Abiail, filho de Eliabe, filho de Jessé. Essa lhe deu à luz os filhos de Jeús e tal. Deixa eu te explicar uma coisa. Você viu aqui que tem casamento entre tio e sobrinhos, né? E sobrinhas, né? Roboão tomou por esposas Maalate, filha de Jarmute, filho de Davi, né? Então, o que nós temos aqui? O casamento entre tios e sobrinhas não era proibido, era tolerado. Depois vai haver uma proibição, mas, por enquanto, o casamento entre tios e sobrinha era tolerado, tá bom? Tolerado. Por isso que às vezes a gente fala, opa, mas tem um parentesco aqui? Tem, porque era permitido, tá bom? Gente, devagarinho nós vamos vendo de novo a formação dos reinos de Israel e reino de Judá, e vendo os reis ali em torno daquilo que a gente chama de povo de Deus. O povo de Deus. Sempre a gente tem que lembrar, por que tudo isso? Para que tudo isso? Para que a gente olhe lá na frente, aquele que vai reunir todos os povos e nações, aquele que será o Salvador, o Messias. Tudo isso em vista de Jesus. Por isso a Bíblia, desde o início até o final, é totalmente cristocêntrica. Et crucem Domini, fugit partes adversa, vite deleo de tribiuda, radix Davidi. Aleluia.